Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Dando continuidade ao nosso assunto sobre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, levando em consideração critérios econômicos e o grau de influência das nações no sistema econômico mundial, foi possível regionalizar o mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, vocês vejam aqui no nosso planisfério, os países que estão em laranja são os países desenvolvidos e os que estão em verde são os países subdesenvolvidos. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, o mundo se encontrava bipolarizado entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. A rivalidade entre os países capitalistas e socialistas baseava-se, em grande parte, no desenvolvimento de suas economias e de seus modelos de produção, o que impulsionou as corridas armamentista e espacial. Essas corridas aqui era quem fabricaria a arma mais poderosa, a bomba atômica, e aqui na corrida espacial a questão da a Rússia, né, que é da União Soviética, o homem vai ao espaço e que depois os Estados Unidos lança o homem à Lua, cada um querendo se destacar para ficar com o poder mundial. A dissolução do Segundo Mundo. A partir da segunda metade do século XX, as expressões primeiro, segundo e terceiro mundo se popularizaram e passaram a ser utilizadas nos meios de comunicação e em estudos sobre a desigualdade entre os países. Então, com o desenvolvimento dos países, na questão da economia e de todo o desenvolvimento, primeiro mundo são os países capitalistas desenvolvidos, aqueles países ricos, né? Segundo mundo são países ex-socialistas, e o terceiro mundo os países mais pobres, os que são subdesenvolvidos, não têm desenvolvimento, não controlam suas taxas, então fica aí primeiro, segundo e terceiro mundo, que depois essa nomenclatura muda. Países do norte e países do sul. Então, os países deixam de ser regionalizados como primeiro, segundo e terceiro mundo, passando a ser mais popularmente conhecido na questão da regionalização, com países do norte, que são esses países que estão aqui, vocês estão vendo, países do norte são esses em verde, países do sul são esses em laranja. A questão aqui é planisfério, países do norte e países do sul. Aqui é a linha do desenvolvimento. Então, a linha do desenvolvimento separa, né, aqui os países desenvolvidos em verde dos países menos desenvolvidos, os laranjas. E você vê que ele vem, a linha do desenvolvimento vem buscar aqui a Austrália e Nova Zelândia, né, na Oceania. Com o fim da Guerra Fria e da bipolarização entre os Estados Unidos e a União Soviética, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes, acirrando a relação entre eles. O mundo multipolar, com a desestruturação do socialismo e a expansão do capitalismo,
As forças internacionais, antes representadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, modificaram-se. Então, fica a questão do poder econômico não só na mão deles, né? Mas também no restante do mundo, por isso essa questão do multipolar. Países ricos e países pobres. Os processos de industrialização e de desenvolvimento econômico que marcaram o século XX levaram a uma forma de regionalização em que os países passaram a ser classificados como ricos e pobres. Países ricos são aqueles países que controlam suas taxas, economia desenvolvida, e países pobres são aqueles que não são tão desenvolvidos e não controlam suas taxas. E aí entra um outro modelo que é os emergentes. Os países emergentes são aqueles países com características de subdesenvolvidos, países sofridos, mas conseguiram se industrializar, certo? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, continuando ainda esse assunto de regionalização.